Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Indoxon Pod de hoje, onde a gente fala de política, de cinema, de música e muitas coisas que são importantes para a sociedade, né? E hoje nós vamos dar essa continuidade, falar um pouco aí de educação, um pouco de política, um pouco da área social, né? Uma pessoa que eu já conheço há bastante tempo, né? Um camarada que já trabalhou junto com a gente na área social, né? Aqui em Taubaté, exclusivamente ali no Centro Comunitário do SECAP, né? Agora está em Caçapava, desenvolvendo um outro trabalho, mas nós trouxemos ele para falar um pouco com a gente sobre isso. E aí, como você está, meu amigo Gabriel Pinelli? Tudo bem com você? Fala, Claudinho, é uma alegria estar com você aqui, podendo conversar um pouquinho mais sobre Taubaté. Faz tempo que a gente não se vê. Verdade. Uma chance da gente pôr o papo em dia. Né, conversar um pouquinho, né, sobre um trabalho que a gente já desenvolveu antes. Agora o Gabriel está em outra parte, mas, né, eu tenho certeza que ainda tem um carinho muito grande pela área social, né? Exatamente. Então, Gabriel, vamos lá. Primeiro, vamos, pessoal, conhecer você. Fala pra gente, quem é o Gabriel Pinelli e como que o Gabriel Pinelli chegou a essa área da política? Como que ele decidiu, assim, hoje eu resolvi ser político? Claudinho, faz tempo que eu entendi que a política era uma grande ferramenta para mudar a sociedade, para melhorar a vida das pessoas e para a gente conseguir fazer algumas transformações. Eu acho que isso aconteceu mais ou menos quando eu tinha por volta de uns 14 anos. Hoje tenho 39. Aos 13 anos eu tive um câncer e quase morri. Foi um câncer na cabeça, bem aqui. E na época, depois que eu terminei o meu tratamento e depois que sarei, fiz quimioterapia, cirurgia, uma série de coisas, eu comecei a fazer um monte de trabalho voluntário na cidade onde eu morava, que era Campos do Jordão, onde eu nasci. E eu comecei a descobrir ali que o trabalho voluntário ele era muito importante, mas à medida que eu ia fazendo, eu ia vendo que havia mais necessidades e mais coisas deveriam ser feitas, né? Eu lembro de uma das primeiras conversas que me impactou bastante, foi uma conversa com meu pai, e depois com outras pessoas também, mas ele vai me dizer, olha, é muito legal todo esse trabalho voluntário que você faz, mas tem um caminho que você consegue impactar mais pessoas, mais vidas e gerar mudanças, né? Esses trabalhos voluntários surgiram muito na minha vida depois deste período do câncer, porque eu saí ainda muito novo com uma vontade de retribuir um pouco a vida, essa segunda chance que eu tinha tido, graças a Deus, e a todo esse tratamento, né? Então eu saí um pouco com esse dever aí, com esse senso de dever. Nem sei de onde surgiu isso tão novo, mas surgiu. E daí eu comecei a entender um pouco e a me interessar por política e por gestão pública. Até um pouco antes disso eu gostava do tema político, mas eu nunca tinha imaginado lidar com gestão pública. Daí foi quando eu decidi fazer uma faculdade, depois que eu terminei na área mais de humanas, daí eu fui fazer psicologia, e após a psicologia eu fui descobrir que dentro da psicologia tinha uma área chamada psicologia social e psicologia política, que eu iria me aprofundar mais, e onde eu fui fazer mestrado, doutorado, fui me pós-graduar em gestão de cidades para entender que eu precisava aprender um pouco mais para me dedicar e para realmente atuar de maneira correta, porque afinal a política ela é muito técnica também, né? A gestão pública ela é muito complexa, né? São muitas leis, são muitas regras, tem um funcionamento próprio, então a gente precisa se preparar para entender. Então foi um pouquinho disso que foi um pouco assim que surgiu a minha caminhada. A gente fala que isso é extremamente importante, né, Gabriel? Você acabou de falar sobre a parte técnica. Hoje a gente vê pessoas que se jogam de cabeça na política e isso acaba não dando certo, né? Porque você não consegue fazer um trabalho eficiente sem preparo, né? Porque às vezes você tá ali, eu faço um trabalho social, tudo, mas quando você entra dentro do sistema, que você vê que ele tem uma funcionalidade complexa, se você não souber como lidar, você pode causar um retrocesso muito grande, não é isso? Até porque, Claudinho, olha só, uma prefeitura, todo o dinheiro que tem uma prefeitura, que é o orçamento de um ano, aquele é um dinheiro público, sim, que ele foi juntado a partir do pagamento de impostos. Então cada cidadão paga o seu imposto, coloca ali no caixa da prefeitura e o gestor tem que gastar aquele dinheiro da melhor maneira. Então é muita responsabilidade lidar com um dinheiro que não é seu, lidar com recursos que não são seus. E para isso existem muitas leis e muitas regras que dizem como a gente tem que gastar aquilo, minimamente, né? Então se você não conhece como funciona isso, você não sabe gastar aquele recurso. Se
Se você não conhece como aquela máquina funciona, você não consegue fazer com que ela realize o melhor trabalho. É igual colocar eu e você, no meu caso, que não entendo nada de aviação, se me colocar dentro de um cockpit, de um grande avião, de um Boeing, que tem pelo menos ali uns 3.000 botões, eu não consigo nem ligar aquilo ali. Exatamente. Para ligar aquilo ali eu tenho que aprender. Mas que seja um pouco menos. Se uma pessoa que nunca dirigiu for colocada dentro de um carro que tem poucos botões, alguns pedais, se ela não aprender, ela não consegue fazer aquilo funcionar. Uma prefeitura, um governo do estado, ou governo federal, ou uma câmara municipal, também é cheia de regras, é cheia de funcionamentos que foram sendo criadas por lei. Se você não conhece, você não vai conseguir realizar nada ali dentro. Dá uma pinceladinha rapidinho aqui, Gabriel, num tema que às vezes é meio complexo assim, e às vezes as pessoas confundem essa questão do executivo, do legislativo e tal. Ali na Câmara Municipal, por exemplo, a gente vê que a obrigação ali, né, o trabalho do vereador, né, legislando ali, né, fiscalizar o prefeito, né, fazer leis, né? Então, e as pessoas confundem isso com assistencialismo. O que você acha desse tema? O vereador tem que ser assistencialista ou ele tem que realmente estar ali para cumprir o que ele foi destinado a fazer? O vereador tem 3 grandes tarefas. A primeira é legislar, ou seja, criar leis, né? E o vereador só pode criar leis sobre a cidade, leis que vão organizar e melhorar o funcionamento da cidade. Então ele só pode falar sobre isso. Então, primeiro, criar leis. Segundo, fiscalizar. Ele vai fiscalizar o prefeito e a prefeitura para saber se o prefeito está gastando bem o dinheiro público, para saber se o prefeito está realizando as políticas públicas de maneira correta. E a terceira função do vereador é representar, ou seja, ser a voz do cidadão ali na Câmara Municipal. Eu e você não somos vereadores. Então a gente tem que... Mas nós somos cidadãos de Taubaté, nós somos moradores de Taubaté, nós queremos que Taubaté avance. Então a gente quer ver na Câmara Municipal de Taubaté, que tem os seus 19 vereadores, alguém que lute por coisas que nós e os outros 320 mil habitantes da cidade acham importante. Taubaté tem 19 vereadores, então cada vereador acaba levantando uma bandeira de um levanta a bandeira de um bairro, o outro de uma causa, por exemplo, a causa animal, a causa da criança, a causa do idoso. Ou seja, ele vai representar um setor da população. Então ele tem essas 3 funções. Ser assistencialista é entregar algumas coisas pro munícipe. Eu entendo que muitos vereadores fazem, até porque o vereador ele é o cargo político mais próximo da população. É muito difícil chegar no prefeito, às vezes, porque ele tem muitas tarefas e muitas coisas, como é muito difícil também chegar no governador, no presidente. Então, quem é o cara mais perto? É o vereador, então ele acaba atendendo mais. Mas é importante lembrar que a função do vereador não é só representar, também é legislar e fiscalizar. Isso aí. Então mas aqui, vamos lá, né, nessa parte que voltando um pouquinho para trás, né, nós trabalhamos junto aí na área social aí, né, desenvolvemos aí um projeto na época que chamava Mesa Taubaté, né, que fazia doação de sopa e tal. O que você pode dizer dessa época aí? O que você achou dessa experiência de trabalhar junto com a gente ali, com o pessoal? Nós iniciamos nesse projeto lá no SECAP, né, juntos ali no SECAP, né, e o Gabriel desenvolveu até que mudou de secretaria, né? Mudou de secretaria e daí passou para outra pessoa ali, né? O que eu já posso dizer aqui que não foi muito bom, tá? Quando você tava lá, o negócio funcionava bem melhor, entendeu? Depois foi mancando até o final que acabou, né? Mas o que você pode dizer dessa experiência aí? Você levou para onde você tá hoje? Claudinho, nós dois, quando nós nos conhecemos, a gente estava desenhando o que eu tenho para mim, que foi uma das políticas públicas mais interessantes que surgiram nos últimos anos aqui no Vale do Paraíba, voltado para a questão social. E a gente se conheceu porque a gente estava desenhando ali o que foi chamado depois de Projeto Mesa Taubaté, e o que era o programa Mesa Taubaté? Ele era um projeto voltado para a segurança alimentar, ou seja, fornecer alimento para pessoas que não possuem alimento ou pessoas que possuem menos alimento do que é necessário para a subsistência delas. Então esse projeto surge no meio da pandemia, onde a gente começou a
perceber que haviam muitas pessoas que não estavam conseguindo se alimentar, ter alimento suficiente para passar pela pandemia, então a gente precisou pensar uma solução. Qual foi a solução que nós desenhamos à época? Dentro da prefeitura tinha a cozinha piloto, que era uma cozinha da prefeitura que há muitos anos atrás fazia a merenda dos alunos, mas fazia tempo que a prefeitura não utilizava mais essa cozinha porque a merenda foi terceirizada. Então essa cozinha estava parada lá. A gente começou a ver que tinha uma estrutura com materiais, utensílios e funcionários que a gente poderia usar elas, ou seja, esse custo já estava coberto. Então, se a gente decidisse, a gente queria fazer alimento para levar nos bairros que a gente foi percebendo que tinham mais pessoas que estavam, que precisavam se alimentar melhor. A gente pensou, se a gente fizer um prato de comida com arroz, feijão, uma carne e legumes, com a estrutura da cozinha a gente conseguiria produzir apenas 300 pratos de comida por dia. Quebramos a cabeça, fizemos alguns estudos ali com a equipe da cozinha e percebemos que com aquela estrutura, se a gente produzisse um prato de sopa bem robusto, com pedaços de legumes, com pedaços de carne, com carboidrato, com macarrão, ou seja, com bastante coisa que as pessoas pudessem se alimentar de fato e que desse sustância, como falava minha avó, a gente conseguiria produzir 1.200 pratos por dia. Então a gente decidiu fazer esse prato de sopa, 1.200 pratos por dia. Só que produzir era uma das etapas. O mais difícil, do meu ponto de vista, era fazer a entrega e conhecer a necessidade das pessoas. E foi assim que eu te conheci. Foi isso mesmo. Porque você sempre fez um trabalho brilhante no SECAP como líder comunitário, de pensar soluções que levasse cultura, entretenimento e educação em espaços em que às vezes o poder público não chegava, e você fazia isso de um jeito apaixonado, você fazia isso levando a sério o que é o trabalho voluntário, sem ter ganho financeiro algum, dedicando todo o seu horário extra que você não estivesse trabalhando por aquela causa. Eu olhei você e falei, este é o protótipo, é o estilo de um líder comunitário importante, porque conhece a realidade do seu bairro, entende o que o bairro precisa e é um sonhador como eu, entendeu? Sim. E cheguei para você na maior cara de pau e falei, ô Claudinho, eu tô produzindo alimento, eu consigo trazer, mas eu não sei entregar. Eu não consigo entregar. Quer dizer, eu sei entregar, mas eu não tenho quem entregue, porque eu não sei qual era a minha preocupação. Colocar alguém da prefeitura seria alguém que não conheceria as pessoas do bairro. Eu preciso que você entregue. Você entrega, mas Claudinho, eu não tenho nada para te dar. Apesar de ser a prefeitura, eu não tenho recurso para te contratar. Aí você olhou aquilo, falou, cara, tamo junto, tamo dentro. Abraçar. E você começou todos os dias, de segunda a sexta, abrir o centro comunitário, 4 da tarde fazia entrega. Num tempo que era da pandemia, a gente fazia tudo de máscara, de luva, com tudo embalado, e ali a gente foi começar a ver os desafios, né? Ali, Claudinho, nós tivemos uma das experiências que mais me chamou a atenção, porque eu não sei se você se lembra, mas eu não sei se era uma terça ou quarta-feira à tarde, você me liga e falou assim, Pinelli, amanhã se não tiver GCM aqui, eu não vou conseguir entregar. Porque a gente teve uma vivência de uma munícipe que estava tão fragilizada socialmente, psicologicamente, que ela foi para a fila e ameaçou outras munícipes com a faca, porque ela queria levar mais de uma marmita para casa. Aquele dia eu comecei a ver o quanto aquela política era importante. Sim. Porque a gente, para muitas pessoas falam, mas é só um prato de sopa. Não é um prato de sopa. Você não está entendendo o trabalho que tem. A gente colocou ali uma viatura da GCM por um ou 2 dias. Só para fazer ali meio que um serviço ostensivo e tal, mas depois não foi preciso. Por quê? O Mesa Taubaté era, primeiro, a produção do alimento. Depois, o fortalecimento de lideranças comunitárias. Eu tenho para mim, e eu acho que é legal você contar também, de fora eu via que a sua liderança também foi crescendo. Sim. Porque
cada dia você começou a conhecer mais pessoas do bairro e as pessoas do bairro começaram também a reconhecer a sua liderança. Foi mesmo. Mas tem uma outra perna do Mesa Taubaté. A gente tem aqui em Taubaté o famoso feirão de carro do Mercatal, que todos os domingos, historicamente, tinha uma empresa que ficava ali, alugando ali o Mercatal para fazer um feirão de carro. E havia uma vontade do governo à época de transformar aquele feirão de carro num feirão solidário. Ou seja, que tudo que fosse coletado ali fosse para uma ação social. Então, a gente entendeu, eu até sugeri para o prefeito à época, que a gente assumisse aquilo, nós assumimos, e que fosse pago ali para expor o carro, porque antes era pago, por exemplo, para expor uma moto lá era R$10. Eu falei, prefeito, não vamos pagar com dinheiro, vamos pagar com uma moeda social, vamos pagar com alimento, né? E vamos recolher ali o alimento que vai para a sopa. Então ali ainda hoje é recolhido arroz, feijão e macarrão. Faz tempo que eu não vou lá. Mas por domingo, Claudinho, a gente coletava ali 1 tonelada, chegamos a coletar 1,5 toneladas de alimento. Ou seja, por mês tinham 6 toneladas de alimento ali guardadas e aqui era a base da sopa. Então a gente coletava alimento, fazia um banco, tinha um estoque de alimento, produzia o alimento, distribuía e fortalecia também as lideranças. E por fim, uma parceria com o SESI que parava uma carreta e ainda ensinava quem consumia aquele alimento a cozinhar e a vender os alimentos. Então foi um programa muito rico que você participou e quero até ouvir você como foi a sua experiência. Invertendo aqui a lógica do entrevistado. Não, é lógico, né? Entrevistador. Não, dando aqui um retorno rapidinho aqui, né, que inclusive, né, dessa pessoa que você citou, né, dessa menina que ela teve problema lá, né, avançou para cima do pessoal, né, foi preciso chamar, né, acionar a prefeitura aí. Depois, né, disso, você vê como é a importância da gente trabalhar nessa área social e desenvolver ali. Depois disso, Gabriel, ela se tornou uma das maiores parceiras nossa ali dentro do centro comunitário, na ajuda a entregar sopa, nos bazar solidários. Nunca tive oportunidade, agora que eu tô tendo, entendeu? Então você vê, e ela se tornou uma grande parceira nossa, né? Em ajudando ali na área social, entregar sopa, depois no bazar solidário. Pra você ver, então foi um momento de fragilidade que ela teve, quando ela entendeu que aquilo realmente era importante, ela passou a fazer parte daquilo. E de uma forma muito importante, ela integrou a nossa equipe, né? Começou a trabalhar junto. Então, quando você desenvolve um trabalho social, isso fala muito alto, entendeu? Esse projeto ainda está existindo? Não. Agora acabou tudo. Eu inclusive, não sei para onde vai todo esse alimento aí da prefeitura, né? Porque se você arrecadava todas essas toneladas, hoje deve arrecadar mais ou menos a mesma coisa, tá? Mas eu não sei porque talvez não tenha uma direção ainda para onde vai. Então é importante, deve ir para o Fundo Social e o Fundo Social deve distribuir de alguma forma, mas a gente não tem um lugar específico, um projeto para que ele seja entregue, né? Mas você vê a importância disso. Então a gente desenvolveu junto esse trabalho, né? Então, enquanto o Gabriel esteve lá, foi bem desenvolvido, foi bem trabalhado, né? Infelizmente depois, né, veio a acabar, mas são linhas que precisam ser mantidas e fortalecidas, né? Então a gente manter esse trabalho social é muito importante. Por isso a gente fala que essa integração, essa proximidade com a comunidade, ela é fundamental. Então o centro comunitário ali dentro, trabalhando com as crianças, com os adolescentes, com as famílias, ele faz um trabalho que às vezes, como o Gabriel falou, a prefeitura onde ela não alcança é onde a gente alcança e consegue desenvolver. Então vamos dar uma pausinha rapidinho, tomar uma água, daqui a pouco a gente volta, o Gabriel falar como que está o trabalho dele hoje lá em Caçapava. Gamowi Produções Audiovisual. Foto, filmagem, arte final, efeitos especiais, pós-produção em vídeo e imagem, arte e design para redes sociais, feed personalizado e story animado. Gamowi Produções Audiovisual, seu projeto em boas mãos. Visite nossas redes. Fala pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco aqui com o nosso amigo Gabriel Pinelli, né, que já desenvolveu um trabalho social. Hoje ele está trabalhando na prefeitura de Caçapava, lá com o prefeito Ian Lopes, né? Inclusive, Gabriel, deixa eu falar uma coisa assim, eu acho que o prefeito lá está fazendo um trabalho bem
competente, viu? Eu tô vendo que o prefeito tá trabalhando fora da caixinha. E eu acho que isso tá fazendo com que Caçapava avance um pouco mais, né? Mas vamos começar aqui, antes de dar essa pincelada aí, como que você está desenvolvendo seu trabalho? O que você faz hoje dentro da prefeitura de Caçapava? Está sendo um grande desafio trabalhar com o prefeito Ian Lopes, está sendo uma grande alegria, né? O Ian se não é o prefeito mais jovem do Brasil, ele tem 24 anos, é um dos prefeitos mais jovens do Brasil. Ele é um político vocacionado, ele não é filho de político, ele se tornou vereador aos 20 anos, fez um mandato de vereador muito intenso e houve um apelo popular para que ele saísse candidato a prefeito e ganhou ali. E está sendo uma coisa muito interessante porque ele conhece muito a cidade e também tem muita sensibilidade social e com as pessoas. Então isso faz com que a gestão seja muito voltada para os problemas reais da cidade, né? Aqui em Taubaté eu trabalhei como secretário de desenvolvimento social e o prefeito Ian, quando me convidou para trabalhar com ele em Caçapava, me convidou para trabalhar como secretário de gestão pública. Aqui em Taubaté se chama Secretaria de Administração. A Secretaria de Gestão Pública ela é uma secretaria que apoia as outras secretarias, né? Então lá a gente cuida de todos os contratos, lá a gente cuida do RH da prefeitura, ou seja, todos os servidores e a relação deles passam por ali, e a gente cuida de todas as compras, né? De todas as licitações, ou seja, então todas as contratações, tudo isso passa ali pela gente. Está sendo um desafio, confesso a você que o desafio é ainda maior, porque exige muito mais conhecimento técnico, não que aqui não houvesse, mas aqui ela me exigia muita sensibilidade e muito relacionamento com a comunidade, como nós tivemos. Ali, como gestor público, eu estou tendo um olhar cada vez mais de dentro da máquina, mais de dentro da prefeitura, vendo como as engrenagens funcionam e vendo o que precisa ser melhorado. Por exemplo, a prefeitura de Caçapava também, quando o prefeito assumiu, havia alguns desafios econômicos, né? De muita coisa para fazer e pouco dinheiro em caixa. Então o prefeito criou uma comissão para conter os gastos e ele, muito sagaz, deu o nome para essa comissão de Comissão Pão Duro. Então a gente está desde fevereiro tocando essa comissão, né? E ele me nomeou para estar na frente dela. Então eu preciso cortar hora extra, cortar gastos com combustível, com energia, mas além estou chamando todos os fornecedores, todo mundo que tem contrato com a prefeitura, para renegociar seus contratos, para pedir desconto. Então isso está fazendo a gente aí enxugar, né? Enxugar a máquina, né? Sem fazer com que a prefeitura pare de funcionar. Por exemplo, passar e mexer com os contratos tem algo muito interessante que eu vivi com o prefeito Ian. Durante 30 anos teve uma mesma empresa de ônibus que prestava serviço para a prefeitura de Caçapava. Algo que é parecido com o Taubaté, né? O Ian, em janeiro, foi um dia 3 da manhã no pátio desta empresa, junto com o GCM e com os guardas de trânsito, e foi fiscalizar os ônibus. Quando ele chegou lá, ele deu aproximadamente de 60 a 80 multas, entre multas de trânsito e multas administrativas. Ele descobriu que tinha carro sem cinto de segurança, com pneu careca, circulando, ônibus nessas condições. Depois de todas essas multas, os donos da empresa falaram assim, tá bom, nós vamos embora. Se é desse jeito que vocês querem, nós não queremos mais, porque antes deixavam a gente trabalhar desse jeito. Daí começou toda uma parte burocrática, que foi a parte que eu fui cuidar. Porque veio uma outra empresa e que comprou o serviço dessa empresa. Só que para que essa compra conseguisse ser feita, a gente teve que fazer análises de documentação, né? Então acho que num prazo aí de quase 90 dias a gente conseguiu fazer toda essa transição e hoje tem uma outra empresa que assumiu, trocou já todos os ônibus da cidade. Sim. A maioria dos ônibus hoje tem ar-condicionado, tem entrada USB, né? Tem Wi-Fi. Verdade. Essa mudança foi possível porque o prefeito teve coragem, chamou no peito, foi lá e fez, e porque a gente conseguiu ter um apoio jurídico, administrativo, técnico, né, para que isso fosse feito. E sou muito feliz porque o prefeito teve essa confiança para que eu pudesse ajudá-lo nisso, e hoje isso é uma realidade. Então isso é um pouco do que ele tem feito, né?
gestão pública exige cada vez mais, eu tenho essa convicção, sim. coragem, mas o conhecimento técnico para dar conta. Literalmente para cima, né? Você está falando aí, realmente aqui a gente passa por esse mesmo problema, né? Inclusive, né, essa mesma empresa ainda tá aí rodando por aqui, por Taubaté. E, inclusive, não sei se você sabe, mas eles montaram uma rodoviária no meu bairro, né? O Secap virou uma rodoviária, um estacionamento de ônibus do lado do CRAS, que está atrapalhando, né, os moradores ali, está atrapalhando a visão, não está tendo coordenação, os motoristas não têm onde ir no banheiro, não tem nada, as pessoas vêm de outros bairros para ali, estão tendo dificuldade, né? Meu filho estuda na escola do Quirim, as crianças vêm correndo da escola para o ponto ali, por medo de perder o ônibus, porque essa empresa não cumpre horário direito, então tá uma bagunça, né? O pessoal tá reclamando bastante, mas esse é o tipo de empresa que tem. E os ônibus continuam nas mesmas condições, né? Aquelas tralhas de sempre, né? Então, eu não costumo dar parabéns, entendeu? Não costumo dar parabéns. Acho tipo assim, a gente tá numa gestão pública, um trabalho público, a gente tá desenvolvendo um trabalho que nos foi confiado. Mas eu vou abrir essa exceção e dar o parabéns aí ao prefeito Ian por ter feito essa escolha de tirar uma coisa que está prejudicando a população. Estava atrapalhando o desenvolvimento urbano ali, né? O desenvolvimento da população ali. Então, realmente, ó. Sério, Claudinho, que nos últimos, acho que faz 1 ano, 2 anos, que um veículo, um ônibus lá de Caçapava, por falta de freio, sofreu um acidente, gerou um acidente e atropelou uma senhora. Então sem cinto, sem freio, pneu careca. Você acha que dá para circular? É o básico. Então, agora conta aí quantos acidentes tá acontecendo em Taubaté. Você já viu, né? Vocês já viram aí quantos acidentes tá acontecendo aqui em Taubaté com esses ônibus aí. Então, ó, tem que tomar as mesmas atitudes, né? Não é porque você tem um contrato de mais tempo que a empresa não precisa cumprir com o que está ali, não é verdade, Gabriel? Não é falar assim, não dá para fazer. Se não está cumprindo, dá para retirar, não é? Dá para retirar. A gente consegue mostrar como foi feito lá em Caçapava. Justamente. Então, Gabriel, vamos aqui, ó, encaminhando aqui para o final. Fala para gente assim, quais são as suas pretensões políticas? Você está lá em Caçapava, mas você ainda tem aqui a visão para Taubaté, para voltar a concorrer. Gabriel também já foi candidato a vereador aqui em Taubaté, né, que você pretende voltar mais uma vez, né? Trazer essa experiência sua para cá. Como é que está a sua visão política aqui para nossa cidade ou para Caçapava? Como é que está essa Claudinho, eu sou apaixonado por Taubaté, aqui que tenho criado minha família, que conheci minha esposa, que meus filhos nasceram, gosto demais de Taubaté, aqui que quero ficar. Mas eu confesso a você que eu estou muito voltado agora para os grandes desafios que o prefeito tem nos demandado, né? Eu não tenho conseguido muito acompanhar aqui as questões políticas dos últimos dias, porque realmente a gente tem trabalhado muito, né? Mas sempre que houver uma possibilidade de poder contribuir para que a nossa cidade, eu vou estar à disposição, né? Torço muito para que Taubaté avance, se desenvolva e quero ver essa cidade boa para os meus filhos e para os seus filhos morarem. Com certeza. Então manda aí a sua mensagem final aí pro povo aqui de Taubaté e pro de Caçapava também, que agora tá contando com o seu trabalho lá. Claudinho, eu quero agradecer você pelo convite, está sendo uma alegria te reencontrar e ver aí o sucesso que você tem tocado o seu programa, vendo essa vocação que você tem, não só como líder comunitário, mas também como comunicador e um lutador da cultura da nossa cidade. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Deixa um beijo na esposa e nos filhos. Isso aí. Então, você vê como é que é importante a gente conversar com a pessoa que já está ali dentro, que entende, que conhece a importância também, né, do poder público, né, a importância dessa máquina, a gente não pode ignorar, tá? Nós tivemos aí um infeliz número de mais de 70 mil pessoas que não votaram em Taubaté, isso é exorbitante, a gente não pode jogar a nossa cidade desse jeito, nós temos que ter responsabilidade política, temos que entender e ter essa responsabilidade política de ir às urnas e escolher as pessoas certas, né? Então, ó, vocês estão vendo aí em Caçapava como é que tá sendo, em outras cidades também, né? Espero que Taubaté evolua também, que cresça, né? Que a nossa cidade do coração e precisa crescer. Gabriel, muito obrigado, né, por ter aceitado o convite, né? Espero que em outra ocasião você possa voltar e falar mais um pouco aí sobre o desenvolvimento da cidade aí de Caçapava e sobre a política aí que você tá envolvido aí no meio. É só chamar. Tá, joia, pessoal? Valeu. Pessoal, um grande abraço a todos aí e fiquem ligados, hein? Curte, compartilha aí e a gente se vê no próximo Induction Pod.